Olá a todos e todas, é um prazer muito grande poder compartilhar mais uma reflexão com vocês. É muito bom saber que a nossa igreja, nesse tempo de isolamento social, não deixou de cuidar um do outro. E hoje eu convido cada um de vocês como se estivessem adentrando aqui a minha casa para a gente poder conversar um pouco sobre a bondade de Deus em nossa vida. No mês de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Eu queria dedicar essa reflexão a você que é pai. Queria falar um pouco sobre isso. Na Bíblia tem um aprendizado muito bonito porque em muitas passagens, em muitas ocasiões, Deus ele é apresentado, revelado como um Pai. O Pai Celeste, o Pai que nos ama, o Pai que cuida de nós. E eu gostaria de falar nesse sentido para você. Nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 8 e 9. Texto muito conhecido e a nossa reflexão será a partir deles. Então, Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 diz: E disse Filipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Texto muito singular, muito significativo, muito importante para a nossa vida. Os discípulos estavam entristecidos porque o Cristo, capítulos anteriores aqui do Evangelho de João, o Cristo havia conversado com eles a respeito da cruz. E o discipulado, na verdade, é isso. O discipulado é aceitar uma vida de cruz. O apóstolo Paulo dizia que nós fomos sepultados com Cristo, mas com Cristo também nos ressurgimos para a glória do Pai. E a vida do discipulado implica nisso. Estava sendo duro, difícil para aqueles irmãos. E no capítulo 14 é onde nós conhecemos um texto que é muito popular entre nós, talvez um dos mais populares da Bíblia, que é João 14, o verso 6, que todos sabemos recitar, que é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra incomodou de certa maneira Filipe, e ele vira então para o Cristo e diz: Senhor, mostra-nos então o Pai. E mais do que depressa, Cristo ele volta para Filipe e diz: Olha, Filipe, você está comigo há tanto tempo, você está vendo esse monte de coisas que estamos construindo juntos aqui, quantos milagres, quantas palavras importantes assim, quantos ensinamentos Filipe pôde perceber aos pés do Cristo, e ele não estava percebendo o ensinamento profundo que o Cristo estava dizendo: Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, olhar para Cristo, ver a obra de Cristo, ver a maneira que Cristo tratava as pessoas, a maneira que ele cuidava das crianças, que ele lidava com as mulheres, a maneira que ele lidava com a religião, com os pobres, com os principais sacerdotes, era perceber a maneira que o Pai age, que o Pai pensa a respeito dessas coisas. Eu fiquei pensando nesse texto algumas coisas e me veio a lembrança aqui, a memória, que todos nós temos algo que nos faz ser muito parecidos com os nossos pais. Vez por outra, quando eu estou caminhando ou andando de bicicleta e vejo a minha sombra projetada, é como se eu estivesse vendo meu pai. Eu me pareço muito em alguns aspectos com meu pai. Vez por outra, minha mãe diz assim: o Tiago, ele é igual o pai dele. É desse jeito. Quem me vê, consegue ver algo do meu pai em mim, seja fisicamente, seja moralmente, e certamente todos nós temos esse não apenas um parentesco, mas nós temos algo que nos faz muito parecidos. E a partir disso eu queria te dizer que esse versículo da Bíblia aqui, ele traz para nós um ensinamento muito forte, porque quem nos vê enquanto pessoas que amam a Deus, que se comprometem com o Pai, precisam também de ver o Pai em nós. Esse é o grande desafio do discipulado também. Então,
À medida que nós nos relacionamos com as pessoas, que no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, as pessoas que estão convivendo conosco, quando olham para nós, precisam ver o Pai Celeste na nossa vida, por causa do amor, da bondade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, mas também daquela palavra dura no momento certo, o respeito, a verdade. Então eu queria deixar para você nessa reflexão uma palavra muito bonita e muito singular, que nós possamos demonstrar a presença do Pai na nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, que o Pai Celeste seja visto em nós, não apenas no ambiente religioso, no ambiente da igreja, mas que seja visto em nossa família, no nosso trabalho, que seja visto nas coisas online que nós estamos fazendo. Então, que Deus possa nos abençoar, que vocês tenham uma semana cheia de paz, cheia de graça e que as pessoas possam ver o Pai Celeste na nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.